Você sabia que orar por um enfermo sem compreender certas verdades espirituais pode fazer mais mal do que bem? Em Tiago, capítulo 5, versículo 15, lemos: "E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." Essa promessa poderosa não se ativa automaticamente apenas por pronunciar palavras. Existem condições espirituais, atitudes do coração e princípios bíblicos que precisam estar presentes para que essa oração seja realmente eficaz. Hoje veremos como nem toda oração produz cura, e que existem 5 chaves espirituais que você não pode ignorar antes de interceder por um enfermo. Vamos mostrar como discernir o momento certo, o estado do coração do intercessor e a vontade de Deus em cada situação. Revelaremos os passos para orar com autoridade, conforme o Espírito, e não por emoção ou costume religioso. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você quando ora pelos enfermos? Antes de mais nada, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de Billy Graham, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Quando Jesus viu a mulher encurvada, que há 18 anos estava impossibilitada de se endireitar, ele não receitou descanso nem perguntou sobre seus hábitos alimentares. Ele discerniu algo que ninguém mais via. Lucas, capítulo 13, versículo 11, diz: "E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se." Essa enfermidade não era fruto de desgaste físico, nem do passar do tempo, nem mesmo de uma condição genética. Era espiritual. E Jesus, movido por compaixão e revestido de autoridade, falou diretamente à raiz da aflição dela. Ele não tratou o sintoma, tratou a origem. Essa cena nos revela uma verdade poderosa que frequentemente ignoramos. Nem toda doença tem uma causa visível, muito menos médica. Às vezes, por trás de um corpo quebrado, há uma alma aprisionada. E é aqui que muitos falham. Apressam-se a impor as mãos, a declarar cura, a clamar com força, sem sequer parar para perguntar: "Senhor, qual é a raiz dessa dor?" Se Jesus discernia antes de curar, como pretendemos nós agir sem direção espiritual? Orar por um enfermo sem entender sua condição espiritual é como tentar apagar um incêndio jogando água na fumaça. Você não está indo ao núcleo, não está libertando o cativo, só está acalmando o superficial por alguns momentos. A enfermidade na Bíblia nem sempre é apenas um sofrimento do corpo. Às vezes, é um sinal, um reflexo ou um sintoma de uma realidade espiritual muito mais profunda. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, um pai desesperado leva seu filho possuído por um espírito mudo. O menino convulsionava, espumava pela boca, caía no chão. Hoje, alguém o chamaria de epilético. Mas Jesus o chamou pelo que ele era: um espírito imundo. Ele não diagnosticou. Ele libertou. E o menino foi curado. Isso não significa que toda doença seja demoníaca, mas significa que toda doença precisa ser discernida. Há aflições do corpo que têm origem emocional, feridas da alma que acabam adoecendo a carne. O livro de Provérbios deixa isso claro. No capítulo 17, versículo 22, está escrito: "O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos." Quantos ossos secos não tentamos curar sem antes tocar o espírito que os resseca? A verdadeira cura começa no lugar invisível. Por isso, antes de orar por um enfermo, o primeiro passo de um verdadeiro intercessor não é abrir a boca, mas inclinar o ouvido. Perguntar a Deus em secreto: "O que o Senhor está me mostrando aqui? O que há por trás dessa dor?" Porque se o Espírito não revela, o homem apenas repete fórmulas. E fórmulas não curam. Revelação, sim. Lembro-me do caso de um pastor que foi chamado para orar por uma mulher com fortes dores no estômago. Vários ministros já haviam orado por ela antes, declarações de cura, óleo ungido, imposição de mãos. Nada funcionava. Quando esse pastor chegou, não começou com uma oração forte.
Apenas a olhou, ficou em silêncio e então perguntou: a quem você não perdoou? A mulher caiu em prantos. Havia anos guardava rancor do irmão. Após confessar e perdoá-lo, sua dor desapareceu, sem que ninguém precisasse levantar a voz. Naquele dia, ela não apenas foi curada, foi liberta. Não era uma dor médica, era um veneno espiritual que estava corroendo seu interior. A enfermidade, em muitos casos, é a voz da alma gritando que algo está errado. O corpo apenas responde ao eco de um coração ferido, de um espírito carregado, de uma consciência que não foi limpa. No Salmo 32, Davi escreve: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A minha força se esgotou como em tempo de seca. O pecado oculto adoecia seu corpo. Não havia vírus nem bactéria. Havia culpa. Quando oramos por cura sem discernimento, podemos estar apenas acalmando um sintoma sem enfrentar o verdadeiro inimigo. E isso é perigoso, pois alimenta a ilusão de cura sem tratar o problema. É como maquiar uma ferida aberta. Parece melhor, mas continua infectada. Deus não quer cosméticos espirituais. Ele quer transformação real. E essa transformação só é possível quando o intercessor se move pelo Espírito, e não pela pressa de demonstrar poder. Jesus nunca se apressava para orar. Ele andava com o Pai, ouvia, discernia. No Evangelho de João, capítulo 5, ao encontrar o paralítico no tanque de Betesda, não impôs as mãos de imediato. Primeiro, fez uma pergunta crucial: queres ser curado? Pareceria desnecessária. Como não iria querer? Mas Jesus sabia que algumas pessoas se acostumaram tanto com a dor que já não buscam mais a cura, e sim a atenção. O problema não era só físico, havia uma atitude interior que também precisava ser confrontada. E isso só se discerne no espírito. Hoje em dia, muitos oram com boa intenção, mas sem discernimento. Enchem suas palavras de versículos e autoridade aparente, mas seus olhos estão fechados para a realidade espiritual que enfrentam. É como entrar numa batalha sem saber quem é o inimigo. Como poderemos orar eficazmente por um enfermo se não entendermos que tipo de cadeia o mantém preso? Muitos crentes transformaram a oração pelos enfermos em um ato automático, como se cada caso fosse igual, como se repetir as mesmas palavras funcionasse em todos os contextos. Mas a oração não é uma fórmula, é uma conexão viva. E essa conexão exige sensibilidade espiritual. Você não pode tratar uma pessoa que carrega uma carga demoníaca com palavras suaves de consolo, nem alguém que está sendo provado por Deus com gritos de repreensão. Cada caso é único, e somente o Espírito pode te mostrar a raiz. No Antigo Testamento, quando Eliseu foi chamado para orar por Naamã, o general sírio, ele não saiu para impor as mãos. Enviou-lhe uma instrução simples, mas espiritual: mergulhe 7 vezes no Jordão. Naamã se ofendeu. Esperava uma intervenção espetacular, mas a cura não estava no espetáculo, estava na obediência. A lepra era externa, mas o orgulho era interno. E Deus queria primeiro limpar seu coração, antes de limpar sua pele. Discernimento. Sem ele, você pode orar 1000 vezes e nada acontecerá. Por isso, antes de orar por um enfermo, o mais poderoso que você pode fazer é orar por discernimento. Não ore pela cura do corpo até que o Espírito te mostre o estado da alma. Porque você pode estar vendo uma dor física, mas Deus está revelando uma prisão emocional. Você pode ver uma febre, mas o céu está vendo uma maldição geracional. Você pode ver cansaço, mas o Pai vê culpa, trauma, rejeição. Orar sem ver isso é andar às cegas. E quem anda às cegas tropeça, mesmo com boas intenções. A igreja está chamada para curar. Sim, mas mais ainda, está chamada para libertar, restaurar, discernir. Porque onde há discernimento, há precisão. E onde há precisão, há poder. Jesus não fazia orações longas, mas cada palavra que dizia atingia diretamente o lugar certo. Porque falava o que ouvia do Pai, não o que saía de sua emoção. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo enumera os dons do Espírito, e um deles é o discernimento de espíritos. Esse dom não serve apenas para detectar demônios, é para ver o que outros não veem. É para enxergar além da superfície.
É para ouvir com os ouvidos do céu o que o corpo de alguém não consegue dizer com palavras. Não é opcional. Se você quer ser um intercessor eficaz, é essencial. Sem ele, você pode estar orando pelo que não é, ignorando o que realmente prende aquela pessoa. Há mães que oram pela febre dos filhos sem saber que a criança está carregando a ansiedade da casa. Há esposas que oram pela insônia do marido sem saber que ele está sendo oprimido por um espírito de fracasso. Há pastores que oram por doenças físicas em suas congregações sem se deterem a pensar se essas dores não são, na verdade, resultado de feridas não curadas, de rancores não confessados, de pactos não quebrados. Deus está procurando intercessores que não apenas falem, mas escutem. Que não apenas imponham mãos, mas inclinem o coração. Que não apenas repitam orações decoradas, mas se deixem guiar pelo que o céu está revelando. Porque quem ora com discernimento, ora com precisão. E quem ora com precisão, ora com poder, não porque suas palavras sejam melhores, mas porque vêm do Espírito e não da carne. Na próxima vez que você estiver diante de um enfermo, não pense primeiro na oração. Pense na raiz. Pergunte a si mesmo, o que há por trás dessa dor? Que história existe neste corpo? Que grito invisível está emitindo esse sofrimento? E então, ore, mas não antes. Por quê? Quando se ora a partir da revelação, o invisível se torna visível, o oculto é exposto, e a verdadeira cura começa, não na pele, mas no espírito. Quando Jesus caminhava entre as multidões, nem todos recebiam cura. Embora a necessidade fosse abundante, o poder não se manifestava de forma indiscriminada. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 58, está claramente afirmado: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essas palavras encerram uma realidade espiritual profunda. Não basta ter necessidade, não basta clamar. O milagre não responde ao volume do pedido, mas à substância da fé. E nesse ato de fé, não conta apenas a do enfermo, mas também a de quem intercede. Há orações que não se elevam porque foram pronunciadas com dúvida. Há corpos que não se restauram porque foram tocados por mãos inseguras. No mundo espiritual, a fé não é uma emoção, é uma chave. E se essa chave não gira com certeza, a porta não se abre. A Escritura nos mostra que a fé é um requisito essencial para ver o poder de Deus em ação. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, declara-se: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Esse princípio não muda quando oramos por cura. Ao contrário, se intensifica. Porque, naquele momento, estamos desafiando o visível com o invisível, enfrentando o natural com o eterno. E, se quem ora duvida, toda a autoridade espiritual se dissolve. O próprio Jesus ensinou no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa passagem não é uma metáfora otimista, é uma declaração de lei espiritual. A fé verdadeira não é um pensamento positivo. É uma convicção nascida do Espírito, enraizada na palavra e sustentada pela obediência. Quando um crente se aproxima para orar por um enfermo sem fé, ele não apenas compromete a eficácia de sua intercessão, mas também altera a atmosfera espiritual do momento. Porque, onde há dúvida, há confusão. Onde há insegurança, há fraqueza. E onde há fraqueza, o inimigo se infiltra. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6, está escrito: peça porém, com fé, em nada duvidando. Nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense, pois, quem assim age que receberá do Senhor alguma coisa. Esse é o diagnóstico divino sobre a oração sem certeza. Não há meio termo. Ou se crê, ou não se recebe. Por isso, antes de orar por outro, é necessário examinar a condição da sua própria fé. Não basta saber o que diz a Escritura, é preciso crer com todo o coração. Não basta repetir o que se ouviu, é necessário estar convencido no profundo da alma. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 13, Jesus disse ao centurião:
Vai, e como creste, te seja feito. O milagre aconteceu conforme a sua fé, não conforme a sua necessidade. Porque a fé move o céu, não o clamor desesperado. E, se o intercessor não está alinhado com essa verdade, suas palavras serão ecos vazios, sem peso espiritual, sem respaldo eterno. A fé de quem ora tem o poder de ativar o que está adormecido no outro. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Não foi a fé do enfermo que se destacou, mas a deles. O texto diz: vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 5. Aqui se revela o mistério celestial. A fé de um pode abrir o céu para outro. Mas isso não acontece por simples otimismo. Acontece quando essa fé foi cultivada, purificada e firmada na palavra com uma convicção inabalável. O problema é que muitos oram sem estarem convencidos de que algo acontecerá. Falam por obrigação, não por convicção. E isso, longe de gerar vida, gera vazio, porque o poder não está nas palavras em si, mas na fé que a sustenta. Na carta aos Romanos, capítulo 4, é descrita a fé de Abraão, que creu contra a esperança, versículo 18. E não enfraqueceu na fé ao considerar seu corpo já amortecido, versículo 19. Ele não negou a realidade, mas também não se submeteu a ela. Essa é a postura de quem ora por cura com fé genuína, reconhece o que vê, mas não declara isso como definitivo. Afirma o que o céu declarou, mesmo que a terra ainda não mostre. Orar com fé não é apenas acreditar que Deus pode curar, é estar convencido de que Ele tem poder para fazer isso aqui e agora, conforme a sua vontade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João encontram um homem coxo à porta do templo. Pedro não duvidou, não hesitou, não vacilou. Disse com segurança: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 6. Sua fé era ativa, tangível, presente, e essa certeza produziu o milagre. O coxo não se levantou pela força da frase, mas pela autoridade com que foi pronunciada, sustentada por uma fé viva. A fé autêntica transforma o ambiente, muda a atmosfera espiritual. Não precisa gritar nem impressionar, só precisa estar firme. Quando Jesus acalmou a tempestade, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, ele primeiro repreendeu o vento, e depois repreendeu os discípulos. Por que sois assim tão medrosos? Como não tendes fé? Versículo 40. Para ele, a fé não era um enfeite, era uma obrigação. Era o requisito mínimo para operar no sobrenatural. E essa exigência continua válida. Se você vai interceder por cura, não o faça com um coração dividido, porque o céu não responde a meias verdades. Ele só age quando encontra uma fé completa. A diferença entre uma oração poderosa e uma ineficaz não está no tom de voz, nem na duração, nem na escolha das palavras. Está na convicção com que se ora. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A chave não está apenas em pedir, está em crer enquanto se pede. Porque é possível orar por hábito, por obediência, por rotina, e não receber nada. Mas, quando o coração está convencido, quando o espírito está alinhado, quando a boca pronuncia o que a alma crê, o céu responde com fogo. Muitos não veem cura porque aprenderam a orar por obrigação, não por fé. Fazem porque é o que se espera, mas não esperam que aconteça algo. E essa falta de expectativa é, por si só, uma negação do poder de Deus. No livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 3, diz: Pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Esperar é uma manifestação de fé. É agir como quem sabe que foi ouvido e que a resposta está a caminho. Se oramos sem esperar, não oramos com fé, apenas falamos ao vento. Jesus admirou a fé de pessoas que outros desprezavam, como a mulher Ciro-fenícia, que insistiu até conseguir o milagre para a filha. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Ou como o centurião,
que pediu cura à distância, crendo na autoridade de uma só palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 10. Em ambos os casos, Jesus parou seu caminho e declarou que não havia encontrado fé semelhante. E esse reconhecimento não foi simbólico, foi determinante. O milagre aconteceu porque houve fé. Uma fé que não se baseava em emoções, nem em experiências passadas, mas em uma confiança total no poder da palavra divina. Por isso, antes de se aproximar de um enfermo com intenção de orar, examine se sua fé está ativa ou adormecida. Se você confia no que Deus disse, ou no que seus olhos estão vendo. Porque, se você agir pela fé, não precisará se justificar nem repetir frases longas. Suas palavras terão peso. Sua oração terá respaldo. Sua autoridade será visível. E a atmosfera mudará. O intercessor eficaz é aquele que aprendeu a crer, mesmo quando tudo ao seu redor diz que não. Que treinou seu espírito para se apegar à promessa, não à circunstância. Que crucificou a dúvida e abraçou a verdade, não importando o que seus sentidos percebam. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que cura. Essa é a fé que vence o mundo. Quando Pedro andou sobre as águas, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele o fez porque creu na palavra de Jesus, vem. Mas começou a afundar quando desviou o olhar e começou a temer. O poder não havia cessado. A palavra continuava válida. O que mudou foi seu foco. Ele deixou de crer, e isso bastou para perder o terreno conquistado. Essa cena não é apenas uma história de coragem, é um alerta para todos os que oram por outros. Se você duvida, afunda. Se crê, caminha sobre o impossível. E essa escolha acontece dentro de você toda vez que abre a boca para interceder. Não se pode impartir o que não se tem. Não se pode ativar fé em outro se ela não estiver acesa primeiro dentro de você. A cura que você espera ver precisa estar viva no seu espírito antes de se manifestar no corpo do outro. Porque o poder não flui pelo conhecimento, mas pela certeza. E a certeza é construída na intimidade com Deus, na obediência diária, na rendição total. A fé não se improvisa na hora de orar. Ela se cultiva antes. Se alimenta no secreto. Se prova no silêncio. E, quando chega o momento de clamar, essa fé se manifesta sem medo. Assim como o fogo não pega em lenha molhada, o poder de Deus não acende em corações mornos. A oração com autoridade não nasce do volume da voz, mas da integridade do espírito. Só quem vive em alinhamento com o céu pode orar com resultados, porque essa é a fé que Deus honra. Muitas enfermidades não têm origem apenas no corpo, mas na alma. Há dores físicas que são sintomas de culpas não resolvidas, de pecados ocultos, de cadeias espirituais que ainda não foram rompidas. A Bíblia deixa claro: o pecado não tratado corrói por dentro até refletir por fora. Davi entendeu isso. Sua cura começou quando confessou seus pecados. Porque onde há confissão, há libertação. E onde há libertação, pode haver cura. Jesus nunca separou cura de perdão. Antes de curar o paralítico, ele perdoou seus pecados. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, está escrito: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque a restauração verdadeira começa no coração. Sem arrependimento, a oração perde força. Sem confissão, a intercessão perde respaldo. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E onde há separação, a graça não flui com liberdade. Tiago reforça essa ordem divina. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Primeiro vem o arrependimento, depois a cura. Inverter isso é orar com ineficácia. Porque Deus não responde à aparência, mas à verdade. A raiz de muitas enfermidades pode estar em uma alma que ainda resiste ao quebrantamento. E o papel do intercessor não é apenas clamar por melhora, mas também conduzir à luz, não para julgar, mas para libertar. O pecado escondido é solo fértil para doenças espirituais e físicas.
Mas quando exposto diante de Deus, ele perde o poder de corroer. Por isso, antes de clamar por um milagre, é preciso abrir o coração. Aquilo que não se rende, não se transforma. O que não é exposto, não pode ser curado. A cura segue o perdão, e o perdão segue o arrependimento. O intercessor eficaz entende que a oração não é uma performance. É um ato de guerra espiritual que exige santidade, discernimento e compaixão. E quando o coração é limpo, o céu se move. Quando a alma se rende, o corpo pode ser restaurado. E quando a verdade prevalece, a graça flui sem impedimentos. Muitas vezes, oramos por cura com uma esperança mal direcionada. Quando essa esperança não se cumpre, ela se transforma em desilusão espiritual. Isso abre espaço para a dúvida, a amargura e até o distanciamento da fé. Por isso, antes de orar por um enfermo, é essencial discernir. E esse discernimento não vem da lógica humana ou da análise clínica, vem do Espírito. A oração eficaz não nasce do impulso, mas da obediência. Não flui da emoção, mas da revelação. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. E quando nos alinhamos com essa voz, oramos com poder. Entendemos que nem toda dor precisa ser removida imediatamente. Às vezes, a cura não é o fim. É o coração que precisa ser transformado. É a alma que precisa ser salva. É a glória de Deus que precisa ser revelada no meio do processo. Como aconteceu com Jó, que passou por perdas profundas, dores intensas e não foi curado no tempo da urgência, mas no tempo perfeito da soberania de Deus. Como o profeta Elias, que só orou por chuva porque conhecia o coração do Pai. O verdadeiro intercessor não impõe as mãos sem direção, porque sabe que orar sem ouvir a vontade de Deus é barulho. É risco espiritual. A autoridade espiritual não é construída com fórmulas decoradas nem com gritos. Ela nasce da obediência, da rendição, da fidelidade. Quem vive em desobediência perde a autoridade. Quem guarda pecado contamina a unção. E Deus não respalda quem o representa mal. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração intensa, nem a mais longa, mas a do justo. Porque a autoridade não está no volume da voz, está na vida por trás da oração. Pedro e João não disseram vamos tentar te curar. Eles disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E o céu respaldou, porque suas vidas estavam escondidas em Cristo. A compaixão foi o que moveu Jesus a curar. Ele não curava para provar algo. Curava porque amava. Toda oração sem compaixão está vazia da substância que move o céu. A verdadeira intercessão não é espetáculo, é sacrifício. É se importar de verdade. É se colocar no lugar do outro. É orar mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento. A oração eficaz nasce do quebrantamento. Ela não termina com um amém. Ela continua quando você caminha ao lado de quem sofre, mesmo quando o milagre ainda não chegou. Essa é a fé que move o céu. Não há que exige, mas há que permanece. Não há que grita, mas há que crê em silêncio. Não há que busca aplauso, mas há que sustenta com amor. E mesmo quando o milagre não acontece como esperamos, a oração continua tendo propósito. Porque o poder de Deus também se manifesta na paz que excede todo o entendimento, como nos lembra a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Se manifesta na força que não se explica, na certeza que não se vê. Por isso, quando você orar por um enfermo, saiba, você está tocando o espaço onde o corpo frágil se encontra com a esperança eterna do reino. Isso não é pequeno, é sagrado. Não ore por um enfermo se não estiver disposto a carregar parte da sua dor. Porque quem não ama, não sustenta. E quem não sustenta, não transforma. Que toda oração nasça do altar, brote da compaixão, e termine com a vontade do Pai sendo feita, na terra como no céu. E que, acima de tudo, o reino continue avançando, porque o amor não para, e o poder de Deus continua sendo real. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você.
Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir, pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.